Olá, me chamo Bridia Moni, eu participo do projeto de extensão Barragem Mãe da Água, a qual a barragem é pertencente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do campus do Vale. O projeto conta com a participação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas para análises e pesquisas. Hoje vamos conversar um pouquinho com a professora do Instituto de Geociências aqui da URGS, a professora Nina Moura, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e seus estudos sobre a barragem Mãe da Água. Boa tarde, professora Nina. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo URGS Sustentável e pelo projeto da barragem Mãe da Água, a senhora ter aceitado o nosso convite de entrevista. É muito legal a gente poder estar tendo esse contato, porque a gente fez muitas pesquisas sobre os seus projetos, sobre a barragem, e vai nos orientar muito com os nossos trabalhos e pesquisas a seguir da barragem. Gostaria de começar te perguntando uma pergunta bem informal. Me fala um pouquinho de quem é a Nina, por favor. Ok. Primeiro, obrigada, pelo convite. Fico bastante feliz do projeto de extensão sobre a barragem Mãe da Água. Até que eu tenho um carinho muito grande por essa barragem. Eu comecei a estudar em 1998, mais ou menos. 96 eu comecei doutorado e em 98 eu tive mais contato com a barragem. Sim. Então, eu sou professora do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. Eu sou professora da URGS desde 97, tenho uma trajetória anterior a essa como geógrafa, trabalhando com áreas de risco em São Paulo e também em outra universidade. E desde que eu vim para a URGS, assim como uma trajetória, eu tenho me dedicado à geografia, física, à geomorfologia, muito ligada às questões ambientais, mas do urbano. Sim. Muita questão do urbano, então. Como que o espaço urbano foi ocupado, com as alterações, principalmente do relevo, quais são os impactos dessas alterações no meio ambiente, no ambiente como um todo, E as minhas pesquisas sempre geraram muito em relação a isso, aos problemas ambientais urbanos, e também gosto muito do mapeamento geomorfológico, trabalho muito com a geomorfologia. Sim. Uma das perguntas que eu gostaria de te fazer é o que te orientou na tua carreira profissional a atuar na área ambiental? Pois bem, eu sempre fui ligada, na verdade, à geografia, Porque a geografia é a relação sociedade-natureza. Então, por si, a geografia é uma análise ambiental. O que eu entendo do ambiente é essa conexão, meio físico ou meio natural com a sociedade. E a geografia por si já é isto, Sim. Então eu tinha muita paixão pela geografia, de estudar os vários lugares, como as pessoas se adaptavam à natureza, como que elas viviam naquele ambiente, chegam no ambiente desértico, ou glacial, ou úmido, em ambiente lagunar. Enfim, eu tinha essa curiosidade. Sim. E aí, ao passar do tempo, que eu fiz o curso de geografia, eu percebi que isso era área ambiental, E aí, então, foi um escolheu o outro, eu acho. Sim. E qual é a tua ligação com a barragem Mãe da Água, quando tu começou a estudar? Bom, eu comecei a estudar no meu doutorado, Meu mestrado foi aqui em Porto Alegre, foi na região do Parque Estadual de Itapuã. Então, já tinha aí também um viés de luta, digamos, de preservação em função da criação do parque, eu tinha me envolvido. Mas, basicamente, com a questão da barragem foi o seguinte, eu comecei a estudar sobre os depósitos tecnogênicos, ou relevo tecnogênico. O que é? É o relevo criado pela ação antrópica, o criado diretamente, por exemplo, com uma barragem, ou um aterro, ou indiretamente, que é o que seria processo de erosão, um processo de colmatação de uma lagoa, das próprias casas que alteram, criando superfícies planas, Então, assim, para isso eu preciso estudar o antes e o depois, Como é que era e quem alterou e como é que ficou. Sim. Bom, então o que aconteceu? Eu escolhi a hidrográfica da barragem Mãe da Água.
Sim. Não só a barragem Mãe d'Água, eu subi toda a bacia hidrográfica para estudar. Que, na verdade, a bacia hidrográfica pertencente é o Arroio Dilúvio, né? Ela é uma subbacia do Arroio Isso, Dilúvio. exatamente. Ela é uma subbacia do dilúvio. Sim. E aí, o que aconteceu? Ao escolher essa bacia, o que eu percebi estudando, lendo e ouvindo as pessoas, foi que a grande alteração que ocorreu nessa bacia hidrográfica, né, o momento, digamos assim, que mudou do natural para o antrópico, Sim. vamos supor, a chave ali, foi a construção da barragem. Foi a construção, não foi as casas, as pessoas. Não, as pessoas vieram bem atenção. depois. Bem depois. Bem depois. É isso que é interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a questão da relação dos moradores, até das suas entrevistas, né? Sim. Com os próprios. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, se tu está atuando em algum projeto de pesquisa, se sim, qual? Poderia nos explicar? Sim, eu estou atuando mais diretamente agora em 3 projetos, diretamente. O de mapeamento geomorfológico do Rio Grande do Sul, que é já um antigo, que eu estou mapeando todo o Rio Grande do Sul, mas assim, vai por partes, né? Falta ainda a parte do Planalto. Esse é um projeto antigo, mas que me acompanha, porque é um trabalho longo, né? De mapeamento do Rio Grande do Sul todo. E tem um projeto mais recente agora, que é o da morfologia antropogênica de Porto Alegre. Tá? E eu comecei agora, como é Porto Alegre todo, eu estou começando pela bacia hidrográfica do dilúvio. Então a gente está delimitando a morfologia original, primeiro a drenagem original do dilúvio. Está tentando resgatar como é que era a drenagem original, né? E como é que está agora. E então porque tem muito a ver com os problemas ambientais, inclusive com os processos de inundação de Porto Alegre. Sim, das enchentes. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, porque essas áreas alteradas são áreas, né, que as inundadas já são áreas com predisposição a esses e que foram, por alteração, intensificaram já essa própria suscetibilidade à inundação. Falando já de relevo, eu queria te perguntar quais as principais características geológicas e geomorfológicas da região da barragem Mãe d'Água. Que a senhora entende mais sobre isso e como é ao entorno aqui na própria URGS. Bom, assim, eu quando fiz o mapeamento da área, a gente mapeia seguindo uma certa taxonomia do relevo, né? Que a gente chama os relevos maiores, depois os menores, né? Então, o maior seria aqui a morfoestrutura, né? Então, toda a área da região da bacia hidrográfica da Mãe d'Água, né? Ela está sobre a estrutura do escudo sul-rio-grandense, formado por rochas de granito, basicamente rochas graníticas. Sim. Diferentes rochas graníticas, mas, né, tem o granito Viamão e tem o granito Santana. São 2 tipos de granito, né? Eles diferem, né, claro, pelas características mineralógicas, mas basicamente eles se diferem pela estrutura deles, e que reflete a morfogênese dele, como é que eles foram gerados. Sim. Então, um granito, digamos, é mais resistente do que o outro aos processos erosivos, tá? Dentro dessa bacia, então, dentro dessa estrutura, a gente tem 2 grandes compartimentos, ou 3, na verdade. O compartimento de morro, que é representado pelo Morro Santana, o compartimento de planície, que é representado, então, pelo granito Viamão, que é um granito mais suscetível à alteração, e também nós temos os compartimentos de planície, né? De planície, associado à planície também nós temos os terraços fluviais, né? Que são aqueles que estão mais próximos dos cursos d'água, são as áreas de deposição. Tá? Então, essas áreas de deposição, essas áreas de planície, é onde foi, digamos, construída a barragem, né? Sim. Que foi feito o coroamento da área do arroio da Mãe d'Água, que é o arroio principal dessa bacia hidrográfica, e foi então, o lago foi então formado ali, né? E ali a gente tem também terraços fluviais, tem alvéolos fluviais, né? Mas assim, e esses sedimentos são provenientes da alteração do próprio granito. Sim. Né? E para complementar um pouco, a barragem ela foi construída, só para quem não conhece, a barragem foi construída pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fins paisagísticos, né? A irrigação de culturas do curso de agronomia da URGS e também o IPH. Aí teria já algumas coisas assim. Pode comentar. Quando eu pesquisei a origem da barragem, né? Eu fiquei bastante
feliz, assim, entusiasmada, né, com esse período, porque eu me sentia, assim, um pouco de detetive, um Sherlock Holmes, assim, tentando descobrir como é que essa barragem foi feita, como foi feita, porque aonde eu chegava, ninguém sabia, né? E primeiro lugar que eu fui para perguntar sobre a barragem foi no IPH, né? Por orientação do meu orientador, né? De São Paulo, ele conhecia o professor, vou até falar o nome, ele é falecido, o professor Marcos Leão, era amigo do meu orientador, e ele disse, vai lá, fala com o Marcos Leão, disse que foi eu que... Porque ele trabalha no IPH, ele vai te dizer alguma coisa dessa barragem, porque eu já tinha chegado à conclusão que eu precisava começar pela barragem. Aí eu cheguei aqui, o professor Marcos Leão disse que não tinha ideia do que era, por que tinha sido construída essa barragem, não sabia nada. E me disse assim, se tu descobrir, tu volta aqui. Tá. Ai, mas eu vou te passar para o professor Tucci, né, na época. Foi falar com o professor Tucci, Tucci também falou, olha, não sei, sou curioso, não sei, né, porque eu perguntei quem é que construiu, por que se construiu, quando, como é que era, como é que não era. E ele me disse a mesma coisa, olha, eu não sei, mas se tu souber, volta aqui. Mas o professor Tucci me deu o telefone do professor que era diretor do IPH na época que a barragem foi construída, que foi o professor José Leite de Souza, se não me engano. Esse diretor do IPH era falecido, mas na época eu tenho as gravações dele, né? E eu comentei com ele, lendo as coisas também que ele falava. Então ele me disse na época, o professor diretor do IPH, que eram 3 grandes motivos, tá? Primeiro, para pesquisa, tá? Que essa barragem, quem construiu foi o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que é um órgão que foi extinto pelo governo Collor, né? Não tem mais. E foi um presente do DNOS para o IPH. Bom, aí o segundo motivo era para criar um espelho d'água, era cênico mesmo, algo belo, algo bonito, para enfeitar aqui o campus, que aí ficaria o campus da universidade que viria para cá, que não estava ainda na época aqui, tá? Essa barragem foi finalizada em 60. Então esse caminho, o PH, o campus ficaria belo, seria um cenário bonito. E a terceira que ele comentou, né, era a questão de abastecimento de água. Eram esses 3, né, que ele comentou. Outros ele não encontrei realmente outras informações, né? Sim. E aí, por que essa pesquisa, né? O que acontecia com essa barragem com o IPH? O IPH tinha ganho financiamento do governo federal para criar o maior laboratório de morfologia fluvial da América Latina, que era o laboratório que hoje está ali, uns pavilhões que estão ao lado da... Eu não sei o que tem lá, mas agora eu não sei o que tem lá, mas era um laboratório de simulação de águas fluviais. De vazão. De tudo, ele disse. De tudo. Por quê? Porque nessa época já existia a intenção do governo federal entrar na Amazônia para conhecer o sistema, aquela questão de expansão do interior do Brasil, né? Um grande projeto, inclusive, da época do golpe militar, né? Dos anos 70. E era conhecer a dinâmica, precisava conhecer. E o único instituto brasileiro que sabia trabalhar com isso era o IPH, né? Que ainda hoje é referência, né? Exatamente. E na época, então, ele ganhou todo esse suporte para compreender a dinâmica fluvial da Amazônia, né? Para conhecer a Amazônia e poder ocupar nesse período. E ele recebeu esse laboratório, né? E começaram. Só que aí, esse diretor que eu entrevistei, José Leite, ele puxa a orelha do IPH e fala que o IPH não cuidou, transformou aqui o laboratório numa oficina, né? Ele falou isso. Não entendeu por que tinha acontecido isso. Nunca mais se fez a manutenção da barragem, porque ele, enquanto diretor, fazia a manutenção da barragem, que era fazer a limpeza dos aguapés, cortar as árvores, limpar para o vertedouro não ser obstruído. Enfim, ele fazia uma série de coisas de manutenção, né? Para a barragem. Muito interessante. E com relação a... Da onde pertence? De quem pertence a barragem? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, porque ela pertence tanto ao município de Viamão quanto ao município de Porto Alegre, né? E também à URGS. Quem seria responsável pela dragagem ou por manutenção desse local? Eu acho, assim, do ponto de vista, digamos... tem 2 coisas que eu acho assim, tá? Eu acho que a barragem pertence a
Viamão, Porto Alegre e PH URGS, tá? Mas, se tu pensar assim, quem era responsável originalmente por essa barragem, foi o IPH, tá? Foi para o IPH que essa barragem foi construída. Foi presenteado. Inclusive, não tinha o Campos do Vale aqui quando a barragem foi construída e foi inaugurada. Sim, tá? O Campos do Vale só veio depois. Só tinha o IPH. Sim. Tá? Então, foi do IPH, né? O que eu acho que é de todo mundo, porque ao estudar a origem da barragem, eu percebi o seguinte, que quando ela foi inaugurada em 60, tá? Em 1950, todos os loteamentos que tem na vila, na bairro Santa Isabel, os loteamentos já existiam. Já existiam. E muito pouca casa existia. Mas o traçado deles existia todinho, tá? Tem um trabalho no TCC que eu peguei e botei na minha tese, que ele identificou ano por ano dos loteamentos que cobriam a área da barragem do bairro Santa Isabel. Aí você vê o seguinte, desde 1950 já existia, mas não tinha ninguém morando. Sim. Pouca gente morando, vou dizer que não tinha. Tem as fotos para tu ver assim que tá um vaziozão, mas tá lá as ruas. Olha só a relação com Porto Alegre. O que tem? Em Porto Alegre, em 1950, cria-se uma legislação de loteamento. Tá? Como é que Porto Alegre como é que poderia ser construído as casas, a área urbana de Porto Alegre? Tá? Essa resolução tinha um padrão urbanístico alto. Quer dizer, só um certo padrão de classe, vamos supor, média alta, poderia construir em Porto Alegre. Sim. Tá? O que faz, então, a pessoa de baixa renda? Vai para as áreas periféricas, porque o índice urbanístico de Viamão era menos exigente. Tá? E quem é que vem para cá? Vem para cá na década de 70. Só na década de 70, esses loteamentos que foram criados em 50, 55, foram passar a ser ocupados, porque é o boom da industrialização e da urbanização no Brasil. Sim. Associado ao êxodo rural, né, pela mecanização do campo, nós tivemos um boom de urbanização no Brasil. Então, veja, relação nacional com a urbanização, né? Já existia essa área. Sim. Tá? E por que as pessoas vieram para cá também, né? Também porque é uma área longe de Viamão e longe de Porto Alegre, né? É uma área limítrofe, como tu falou. O que fez com que as pessoas pudessem ter condições de morar aqui? Não só o fato de comprar, que era mais barato. O ônibus. O ônibus que veio para o Campos do Vale trazer as pessoas. Sim, é do lado ali, a gente faz. E aí tu vê a acessibilidade, né? Porque imagina tu morar num lugar que é longe do centro de Viamão, centro de Porto Alegre. Tu morar aqui só porque é mais barato, ok, é um quesito. Agora tu precisa ir trabalhar. Sim. Né? Então, assim, tu veja que, por que eu digo que todos são responsáveis, né? O PH porque foi criado ali. A URGS que veio para cá e trouxe o ônibus. Sim. Né? Porto Alegre que expulsou os seus moradores de baixa renda para cá. Né? Então, há uma corresponsabilidade da existência dessa área. Sim. E em função dos loteamentos, a gente coloca muita culpa nos moradores da volta por poluírem a barragem. Mas isso, ao meu ver, é errado, porque tem uma colaboração, como tu diz, de todo mundo, né? Não, e esses loteamentos eram mais baratos, por que eram mais baratos? Porque não tinha infraestrutura nenhuma. Sim, nem não de tinha esgoto, saneamento básico. Nada, só abriram umas ruas, colocaram luz. Sim. Mas até hoje, as políticas públicas, elas são existentes ou inexistentes? A gente pode... Tem essa dúvida ainda. Tem muitos lugares, por exemplo, no ponto que a gente analisa ali da vilinha universitária, o esgoto ou a barragem passa na frente de uma residência. Então, eu acho que é muito complicada a situação, né? Mas falando um pouquinho mais da barragem, em relação aos loteamentos, às casas, às residências, como a ocupação urbana, que é o que tu já estava comentando, do entorno da barragem, afetou ou afetava na tua época os índices de qualidade da água? Sim. Até por conta de falta das políticas públicas de próprio saneamento, próprio esgoto. Tinha esgoto na época? A época que tu diz assim que eu comecei a estudar já era um grande esgoto, né? Sim. A barragem em si já era, né? Agora, quando eu comecei a estudar e que eu
entrevistei as pessoas que tu comentou, né, que eu entrevistei. Bom, por que eu fui entrevistar, né? No caso, a barragem, que eu entrevistei esse professor que foi o diretor, mas também entrevistei moradores antigos da região aqui, próxima à barragem, porque eram que eu queria a visão deles de antes da poluição, da área poluída, né? E até mesmo antes da própria barragem. Então, tinha alguns senhores que hoje praticamente todos faleceram, né? Porque já tinham uma certa idade na época que eu entrevistei, que foi ali em 1999, 98, 99, passaram-se mais de 20 anos já. E eles foram, assim, moradores dos primeiros a ocupar aqui, né? E eles diziam, assim, que era uma área de lazer, as crianças iam brincar, eles pescavam, eles até me deu o nome dos peixes que ele pescava, vinha para cá para as crianças brincar. Tinha a questão das lavadeiras, né? As lavadeiras criavam, às vezes, umas áreas, assim, de acumulação de água, né? Para ter um pocinho, um tanquezinho para poder lavar. Eles lavavam a roupa. Era uma área de lazer, muito assim, ele me deu o nome de passarinho, de árvore que tinha, né, mais natural, assim, na época. Teria que resgatar as gravações que não me lembro com detalhe mais, né. Então, era uma área muito, muito bonita, muito pura, né, E aos poucos foi, então, se deteriorando. Eles sempre colocam, assim, que todo o lixo vem de cima, né, eles, a vila lá, a vila lá, né. Mas, na verdade, foi uma ocupação geral da bacia hidrográfica e que proporcionou uma erosão geral, né? E o lançamento de lixo dentro da área. Eu acho que grande parte também é um pouco da educação ambiental, porque eles me diziam na época que tinha coleta de lixo, mas as pessoas já tinham costume, porque antes de ter a coleta, já jogar as coisas nos arroios, né? Sim. Mas, enfim... até o projeto Barragem Mãe da Água faz uma parceria com a escola Walter Jobim, que, por coincidência, ela trouxe uma informação hoje pra gente, que o Walter Jobim era o... engenheiro fiscal da obra. Engenheiro fiscal da obra da barragem. Então, a gente faz essa educação ambiental com as crianças de 5º e 6º ano, no momento, do projeto Walter Jobim. E interessante que tu falou que antes os moradores diziam que dava para tomar banho, lavar as roupas. Agora a gente passa para as crianças a mensagem de que não se pode usar a barragem, porque pode sair contaminado dali, né? É muito perigoso. E eu queria te perguntar quais foram as principais mudanças com relação à ocupação da área. Em questão de processo erosivo, por exemplo, da ação antrópica do homem, da construção. Como tu comentou, foi até em relação à barragem esse problema, mais do que os loteamentos. Na verdade, assim, a barragem foi o número 1 da alteração do sistema natural, digamos, né? Tudo era natural, digamos assim, e a principal intervenção de mudança foi a barragem, porque a barragem tu muda o direcionamento das águas, tanto superficial quanto subsuperficial, né? Você muda o direcionamento, então você altera a dinâmica fluvial da região. Então, esse é o ponto da alteração, mas não significa que seja algo poluído, né? Então, tem uma diferenciação aí que é importante fazer entre tu dá um impacto ambiental, é um impacto, mas não é poluidor. Sim. Tá? Então, a barragem em si, ela foi um impacto na dinâmica fluvial. Tem uma diferença, né? Poluir é realmente tu jogar dejetos sólidos, líquidos ou gasosos que vai prejudicar parâmetros de qualidade, que vai trazer prejuízos à saúde, né? Da animal ou do ser humano. O impacto é aquela mudança ali. Aí, então, os moradores, sim, que começaram realmente com esgoto, digamos assim, primeiro com desmatamento, né? Desmatamento, aflorar o solo, assim, né? E aí a ação da chuva vai provocar o movimento desse material. O lançamento, então, de esgotos, né? Então, aí começa, digamos, a degradação, a poluição da área, realmente, né? Sim. E na época a gente fez análise de água. E claro que a gente, pelo uso ali, a gente já escolheu os parâmetros de qualidade de água que indicavam contaminação urbana, né, por esgoto. A gente não procurou na época outra coisa porque te via que não tinha agricultura, não tinha nada, né, que a gente pudesse indicar algum parâmetro para encontrar alguma coisa.
Fez uma análise do uso da ocupação para escolher os parâmetros, né? E aí, na época, já dava, assim, uma quantidade. Na época que eu digo da minha tese, né? Sim. Já dava uma quantidade enorme de efeitos. Uma outra coisa que é importante, talvez, que é interessante, lembra que no início eu falei sobre os depósitos tecnogênicos, né? Sim. Tem o relevo, e o relevo, às vezes, é criado por um depósito, né? Eu dei o exemplo do aterro, que é um relevo tecnogênico criado por uma transposição de um material para o outro pela ação antrópica, né? E tem o relevo tecnogênico criado pela consequência de um processo antrópico, que foi o que aconteceu aqui, ou seja, se ocupou toda a área, né? Houve erosão, dejetos de lixo chegaram, não só esgoto, mas lixo em geral, chegou dentro dos cursos d'água que foram parar na barragem, comatando a barragem, né? Quando eu estudei o início da barragem, eu tive acesso a um material que foi feito para a construção da barragem, isso em 1957. Então, o que eu tive? Mapas topográficos e, o mais interessante, mapas da sondagem que eles fizeram ali. Sondagens de 20 metros que eles fizeram, que é sondagem, né? Sim. Ver em profundidade ali o material. E aí eu procurei ir no mesmo lugar, ou quase perto dos lugares, né? Porque a mapa não tem assim, não é como hoje, não tinha um GPS, não tem nada assim. A gente mais ou menos localizou os pontos que eles coletaram lá. E eu fazer assim, bom, deve ter material tecnogênico em cima, que é um material de lixo, um material trazido pela erosão e que depositou e tá assoreando, tá esse lixo todo aí, né? Sim. Aí eu fui atrás, aí olha a lógica. A minha perfuração, o final do meu testemunho, tem que ser o último testemunho o último sedimento, tem que ser o topo do sedimento que foi feito em 1957, né? Quer dizer, eles pegaram uma superfície em 1957 e fizeram uma sondagem. Eu cheguei, né, não sei quantos anos depois, uns 40 anos depois. E tinha como? E cheguei em alguns pontos sim, tá? Em torno de 1 metro, 1,5 metro, eu consegui chegar no topo que era em 1957. Ou seja, tudo que tá em cima é depósito tecnogênico. Nossa, a diferença também paisagística pra ti a barragem não se assemelha nem um pouco a como era nos anos 2000, por exemplo. Não era. Ele tinha muito mais água, inclusive, né? Agora quase nem dá pra ver se tem água ou não. A lâmina da água bem... E os caramelos do vale conseguem até andar e vai na patinha deles a água. Antes tinha uma lâmina da água boa, com quantidade de mais ou menos boa, era qual bem tamanho. mais. Bem Já mais. tinha bem mais, Assim, isso que eu tô te falando, por exemplo, do relevo do material tecnogênico, a gente pegou esse material e abriu pra ver o que tinha, né? E é puro lixo, assim, tinha... Até a gente brincou na época, assim, que a datação, né, geológica se faz por carbono 14, por outros métodos, né? E na época a gente encontrou uma coisinha de margarina, que tava a data de validade da margarina. E era de muito tempo, né? Aí eu brinquei, olha só, a datação agora não é mais carbono 14, a margarina. A data de validade da margarina. Meu Deus, sim. Então, você vê que é um depósito. E o interessante seria, hoje, né, vocês que estão nesse projeto, calcular, digamos, a quantidade realmente de material, né? Na época eu não pude muito calcular a quantidade, enfim, mas eu calculei a quantidade de material que tu diz em relação ao solo ali. Em relação do que era natural e do que não é mais agora. Não é mais, sim, o processo de comaltação pelos resíduos. A gente, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas e do projeto Barragem Mãe da Água, a gente tem feito as análises periódicas da barragem. A gente começou em dezembro, setembro de 2023. E a gente faz as análises em prol do Índice de Qualidade da Água, o IQA. E nesses últimos meses, no meses de enchente, a gente fez uma análise. A gente analisa 4 pontos. Um na Vilinha Universitária, a Ponte da Carris. Os outros dois agora me fogem. Mas o
da ERA, que é uma estação de tratamento de esgoto que a URGS não usa mais. É ali na frente do paradão de ônibus. Sim. E é o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, enquanto a gente não tinha aulas, não tinha vazão. E eu queria te perguntar qual é a relação da URGS na problemática da barragem, porque como eu te falei, nesse ponto em específico, a gente não tinha vazão enquanto não tinham aulas. Mas o interessante que eu vi num dos teus artigos é com relação a... Tu fez pesquisas também do parâmetro, né, de qualidade, e tu analisou os coliformes fecais, que é uma coisa que a gente também analisa. A gente analisa no IPH coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total e sólidos totais. E na tua época, tu comprovou que existiam resíduos orgânicos e nas nossas pesquisas não aparecem resíduos orgânicos. Isso me surpreende bastante porque eu imaginava que existia coliformes fecais, por exemplo. Não existe agora? Não aparece nas Nossa, pra mim análises. também é uma surpresa. Eu fiquei muito surpresa com Será isso. que é o sistema de esgoto que eles têm agora, que não tinha antes? Pois eu também não sei, porque a gente já fez 2 ou 3 análises de coliformes com aquela plaquinha e não apareceu nenhum. Quando eu fiz, deve ter visto, né? Sim, apareceu. Apareceu muito, era um parâmetro quase como se fosse um esgoto, um esgoto puro, né? Sim. Aparecia muito mesmo. E eu mesmo coletei material, cheguei até ver. Nossa! Né? Os nossos... O próprio. Um dos Dava nossos... até não chega tanto hoje em dia, mas com o assoreamento dela, agora quase não tem lâmina de água pra gente coletar. Às vezes a gente pega mais lodo do que a própria água. Um dos pontos é bem difícil a gente atravessar a mata pra chegar na que água. A gente analisou também, além dos pontos ao redor da barragem, a gente, como sempre essa ideia do transformar, né, do que era antes, do que era depois, a gente analisou também as nascentes dos cursos, algumas nascentes dos cursos d'água que desaguam né? Então a gente pegou não tem nome, né, esses arroios não tem nome, no geral eles não têm, nem a população também colocou nome neles, assim, eles chamam, sei lá, ovalão, alguma coisa desse tipo. Mas eu peguei um que nasce lá no Morro Santana e a gente veio percorrendo eles uns 2, 3 pontos, fazendo análise, e a gente via que tinha coliformes desde o início, bem pouquinho, mas vinha aumentando, quando chegava na desembocadura com a barragem... E a 1000. E a 1000, né? Sim, era tanto zero que a gente nem sabia o que fazer com tanto zero. Ai, que horror. Por fim, eu queria te perguntar qual é, na tua visão, claro, a melhor solução para a barragem daqui para frente? O que seria melhor a gente fazer com ela? Dragagem? Olha, a primeira coisa, acho que é isso que vocês já estão fazendo, né? Um projeto de extensão, uma pesquisa, né? Eu acho isso sensacional, né? Muito obrigada. Porque é isso que ela precisa, né? Na época, isso não era inviável para mim, eu não teria forças na época disso, porque o que eu estava falando era uma coisa assim que... O que é a barragem? O que é essa barragem, né? E eu até tive uma ideia na época, assim, porque na época a reitora daqui estava com um projeto de patrimoniar os prédios públicos, os prédios da URGS lá no centro. Era a professora Vrana Panizzi, que era a reitora. E eu disse assim, mas essa barragem também é da URGS, podia ser patrimoniada. E aí a gente teria a chance de ser recuperada. Sim. Mas foi uma voz em vão. Não adiantou muita coisa. Na época também, bem mais jovem, tudo, né? A gente já... Mas eu acho que começa assim, dando valor a uma região, né? Dando valor, ela tem uma história, eu acho que o meu trabalho ajuda. Claro, com certeza. Essa entrevista é muito importante para a nossa pesquisa. Nesse sentido, eu acho que é importante. Eu acho que ela pode ser recuperada, sabe? Mas ela tem que ser uma coisa conjunta entre... Primeiro, os 2 municípios, Porto Alegre e Viamão, e a URGS e IPH, né? Eu particularmente, como eu sou da geografia, que eu tenho uma trajetória, assim, de pesquisa, de planejamento, de pensar, né? Eu fico, às vezes, um pouco preocupada, tá? Quando as soluções vêm para coisas pontuais, do tipo dragagem. Dragagem é uma coisinha que tu pode fazer para ajudar, mas a gente não pode ficar preso
a uma intervenção pontual como a dragagem. Ela vai ser necessária? Vai. Mas não é suficiente se tu vai... vamos recuperar a barragem, vamos fazer a dragagem. Mas o material continua chegando. Sim, vai ter que sempre fazer. Vai sempre fazer. É um tiro... Eu digo, é enxugar gelo. Dragagem é enxugar gelo, né? Não que ela não seja necessária num determinado momento. Então, o que eu acho importante, e espero, assim, que vocês devem estar já com essa visão, que é uma coisa integrada, né? Porque há a conexão com que a parte do saneamento básico, que vai ser uma coisa pensada junto, né? Via mão em Porto Alegre. Porto Alegre, a URGS, que de certa forma ou não deve estar contribuindo de alguma maneira para a poluição, senão a própria inércia da URGS já é uma contribuição, que não faz sentido uma universidade não dá atenção a um caso tão grande. Que é uma coisa de responsabilidade da universidade. O PH é da universidade, né? Não é uma coisa independente, até onde eu sei. E até então a barragem foi construída de presente para eles, né? Muito interessante. De presente. Então é uma responsabilidade de todo mundo em ajudar. Acho que a dragagem vai ser parte, a limpeza dos vegetais, né? Até do próprio lixo, né? Até do próprio lixo, manutenção no vertedouro, manutenção da ponte, manutenção, né? Essas coisas todas vão ser necessárias, né? Então, medidas que a gente diria, né? O professor Tucci, que usa essa nomenclatura, né? Que é do lado do IPH. Medidas estruturais e não estruturais, né? Sim. A estrutural é uma dragagem, por exemplo. A não estrutural é pensar, né, num todo ali de medidas de saneamento, de responsabilidade, de educação, como vocês estão fazendo com a escola. Sim. Né? De valorização, de olhar para frente dos rios, não de costa para eles, né? Pensar no futuro. Né? Então tá, professora Nina, muito obrigada pela tua participação aqui no URGS Sustentável e Barragem Mãe da Água. A gente agradece de coração pelas contribuições que tu fez pra gente. E foi um prazer falar contigo. Ficamos por aqui e até a próxima.